Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí mais uma vez e obrigado a todos pela presença aqui no nosso evento hoje. Meu nome é Luciano Pimenta, sou arquiteto global de apoio ao sucesso de clientes na Software AG. Nossa sessão de hoje é sobre como elevar os níveis de segurança dos dados dos clientes. Vou apresentar novas soluções da Software AG para criptografia e auditoria de dados no Adabas, ok? Vamos lá então. Bom, para entender um pouco aqui do escopo, né? Todos nós sabemos aí a relevância do Adabas em termos de armazenar dados de aplicações de missão crítica nos nossos clientes, né? Então, basicamente aí nossas pesquisas indicam que 98% dos clientes, né, têm aplicações de missão crítica quando usando o Adabas, né? Então, isso significa dizer que, além de grandes volumes, como a gente sabe, né, quer dizer, grande valor também essas informações têm. Então, e basicamente uma série de dados aí confidenciais, né, pessoais, como, por exemplo, transações financeiras, transações de cartões de crédito, informações pessoais como de seguro social, né, carteira de motorista, multas, né, contratos de clientes, ou seja, uma série de informações aí que realmente tem uma criticidade muito alta, né? E as aplicações que lidam com essas informações, com esses dados confidenciais, elas estão cada vez mais interconectadas, né? De alguma maneira dentro do ecossistema de integração das empresas. Isso coloca essas informações ainda num ponto de vista ainda mais estratégico dentro desse ecossistema de aplicações aí, né, que existe hoje. Ok? E para contextualizar um pouco, né, sobre como isso é relevante, a gente vê aí um aumento nos ataques cibernéticos, né, e também vazamento de dados, né, principalmente agora, depois da pandemia que se iniciou aí em 2020, né. Lá fora, né, no exterior, existem alguns mecanismos ou associações, entidades, enfim, especializadas nesse tipo de assunto, né, que nos reportam alguns números aí relativos a esse tópico, né, de vazamentos e ataques cibernéticos, né. E o que há de comum nesses vazamentos reportados, né? 70% das violações são causados por elementos estranhos, né? O que a gente chama de outsider, né? 86%, obviamente, tem motivações aí que são financeiras, né? 43% dessas violações ou vazamentos, eles vêm através de aplicações web, né? Especificamente. E esse quesito, esse número das aplicações web, desses vazamentos usando aplicações web como ponto de entrada, ele mais que dobrou aí no último ano, comparado então com 2019, tá? E, em geral, se a gente olhar, quem são as vítimas, né? 72%, em geral, são vazamentos que envolvem grandes corporações, tá? E 58% dessas vítimas tiveram algum tipo de dado pessoal comprometido, né? Que é sempre o maior foco aí desses ataques, tá? Então, informações aí quentes, aí recentes, né, acerca desse tópico, ok? Agora, trazendo a coisa um pouco mais para perto de nós, né, qual que é o desafio aí para os profissionais de segurança da informação e de conformidade, né? Bem, uma pesquisa feita com diretores de segurança da informação, né, conhecidos aí por uma sigla chamada CISO, né, essa pesquisa buscou documentar esse tipo de desafio, né? E o que se detectou na prática é que é esperada aí uma onda de auditorias futuras no curto prazo, né?
A gente sabe que, em geral, as empresas têm buscado aí se preparar cada vez mais, né, para esse cenário, mas, de qualquer forma, em geral, ainda lutam bastante com ferramentas inadequadas, né, orçamentos e pessoal limitados, né, e processos manuais ineficientes, né. Isso foi o que foi detectado e eu acho que a gente vê um pouco dessa imagem também aqui na nossa região. Agora, com o aumento dessa demanda, né, por segurança, né, para endereçar esse tema da segurança, né, obviamente a Software AG, aí, produtora desenvolvedora do Adabase, né, sempre conectada aí com esses anseios, com esses movimentos aí do mercado, né, buscou, né, criar novos produtos, né, que pudessem aí ajudar o cliente a endereçar esses pontos, né, especificamente aí de auditoria de dados, né, e criptografia, né, ambos aí visando o aumento da segurança global da base de dados e das aplicações que envolvem e acessam a base de dados, né. Então, a ideia da auditoria, a gente vai ver, na verdade, os dois produtos agora na sequência, né, mas a ideia da auditoria é rastrear e relatar todas as operações de banco de dados aí, né, para atender alguns requisitos de auditoria e segurança, de forma mais rápida, através de uma ferramenta, né. E a parte de criptografia, para poder endereçar essa parte de poder realmente criptografar, né, as informações da base de dados, tornando-as aí protegidas, né, com relação a vazamentos aí e ataques maliciosos, caso eles ocorram, né. São dois produtos, né, nós vamos falar sobre os dois, né. O primeiro é a da base Auditing for ZOS, né. Vamos entrar já então nessa parte aqui da auditoria. Bem, para criar uma solução de auditoria, né, nova, nós fomos entender bem, né, quais eram as demandas aí, os desafios, né, nessa área. Então, posso destacar aqui alguns desses desafios como exemplo, né? Então, na verdade, a gente precisaria rastrear todas as operações de banco de dados, né? Não somente modificações de banco de dados, mas também leituras, né? Esse é um aspecto bastante importante, né? A solução tem que prover aí acessibilidade a dados atuais, mas porém também históricos, né? A gente tem que gravar históricos, né? Vamos dizer, uma visão do passado que permita também fazer buscas nesse histórico, né? Obviamente a gente precisa lidar com grandes volumes de informação, né? Baseado no fato de que essas aplicações de missão crítica trabalham bastante, né, no banco de dados, então espera-se um volume grande, obviamente, né? Claro que isso não pode impactar aí a performance do banco de dados e temos também que atender a diversos aspectos, no sentido de atender diversos atores, né, que estão aí envolvidos no processo de auditoria. A gente vai ver um pouco aí para frente, né? E evitar custos com ferramentas caseiras, né? Ou seja, propor uma solução que possa efetivamente endereçar e ajudar a resolver o problema e evitando o desenvolvimento de soluções caseiras que normalmente tem um custo, acaba que tem um custo muito alto e a parte de manutenção dessas aplicações se torna aí uma dor de cabeça ao longo do tempo, né? Ok? Mas um ponto importante, como eu comentei, é atender aí as demandas de auditoria dos diversos atores, né, envolvidos. Então, a solução precisa atender algumas áreas que são aí, eu diria, talvez complementares entre elas, né? E também atender os requisitos aí de conformidade dessas partes interessadas, né? Sejam elas internas ou externas, né? Então, por exemplo, o auditor, né, pode ter uma visão e pode ter requisitos do tipo, olha, eu preciso verificar quem acessou uma declaração fiscal de um determinado político importante, né, que tem visibilidade, num determinado dia, né? Enquanto o profissional da área de segurança pode ter uma outra visão e querer, olha, tivemos uma violação de segurança, né, um vazamento, precisamos detectar quais dados do cliente foram afetados, né? Seria uma outra forma de ver, uma outra visão, né? Enquanto o DBA, por exemplo, como um terceiro ator aí envolvido no processo, né, pode ter uma demanda do tipo, olha, preciso rastrear todas as alterações
que usuários privilegiados, né, de uma determinada aplicação fizeram em certas contas bancárias, né, tendo em consideração que fosse uma aplicação financeira de um banco. Então, são diversas demandas diferentes que vêm aí desses atores diferentes e claramente a solução tem que atender todas elas, né? Bem, um pouco agora de visão geral sobre a arquitetura do Adabase Audit em ForZOS, né? Do lado esquerdo, o Adabase trabalha aí normalmente, né, como nós conhecemos, as aplicações trabalhando, né, e aí é importante mencionar que, claramente, não só aplicações Natro, mas também COBOL, né, Assembler, PL1, seja online, seja batch, seja embaixo de SIX ou embaixo de Complete, né, ou seja, qualquer tipo de ambiente onde a aplicação original está trabalhando pode ser capturado aqui pelo Adabase Audit em ForZOS. Então, o Adabase segue a vida dele trabalhando normal, tá? Do lado do mainframe, no lado esquerdo aqui, trabalhando em ZOS, né? Versões 2.2, na verdade 2.3 ou 2.4. E do lado direito, a gente tem aqui os componentes do Adabase Audit em ForZOS, né? Onde basicamente a gente vai fazer a configuração das trilhas de auditoria que a gente quer, né? Ou seja, você vai de maneira granular especificar aquilo que você quer realmente monitorar, né? Auditar. Então, posso auditar aí uma visão de dados, uma DDM, alguns campos, né? Não necessariamente todos. Eu posso filtrar de quais files eu quero, de quais bases de dados eu quero. Então, é bastante granular. Isso é feito através da nova versão do Adabase Manager, que é um dos componentes, né, que vem na solução, uma solução de configuração totalmente gráfica na web, que se conecta ao mainframe e faz todo o deploy necessário, né. Tem aí os outros componentes também, né, como o Event Data Collector, que é o responsável por receber os eventos de base de dados, né, enviados pelos bancos Adabase, ok? E, bem, em última instância, a gente tem os engines aí de search e análise, né, de análise e procura, né, busca, né, e na ponta, né, na caixinha mais à direita, a gente tem o Audit Data Viewer, que é onde realmente os atores, né, no esquema de auditoria vão trabalhar ali, que é uma ferramenta web, que eu quero até mostrar um pouco da carinha dela aqui nessa lâmina, né. Então aqui a gente tem esse visualizador, vamos chamar assim, né, que é o Audit Data Viewer, e aqui a gente está vendo um evento de base de dados, né, que foi capturado, e aqui de um determinado file da base, né, file 11 e tal, a gente consegue ver quem foi que fez, a hora que foi, né, qual foi o comando que foi executado e tal, e toda a chave única de auditoria que também é criada para cada evento de base de dados, né. Então, é uma interface, a experiência, né, desses atores vai ser uma experiência boa, né, usando uma interface moderna, completamente web, né, totalmente configurável, com ferramentas de filtragem, procura, search, né, capacidade de buscar a informação que ele quer, extremamente intuitiva, né, realmente moderna, né, para que o usuário tenha uma experiência boa, né. E é uma ferramenta extremamente simples, né, de usar e simples de aprender também, fácil de você fazer deploy aí para as diversas áreas, né, dos diversos atores aí que precisam trabalhar com ela, ok? Bem, então um resumo aqui do Adabase Audit em ForZOS, né, vamos só fazer um sumário aqui das capacidades-chave, né, que a nova solução vai oferecer, né. Então suporta todos os aplicativos Adabase, né, quaisquer linguagens, quaisquer ambientes, batch, online, tá? Pode rastrear aí todas as operações de base de dados da base, não somente leituras, mas também alterações de dados, né? Leituras e alterações, perdão, né? Todos os tipos de operação, na verdade, são cobertos, então, não somente leituras, né? Vai ficar bem claro. As trilhas são completamente configuráveis de forma granular para você realmente capturar aquilo que tem relevância, aquilo que é sensível, né? E não perder tempo com aquilo que não tem relevância, nem gastar recurso e espaço com aquilo que não é crítico, né? Os dados de auditoria ficam seguros, né, protegidos, e são acessíveis por aquelas pessoas que têm autorização somente, né? Ferramental também para fazer arquivamento, né, de dados históricos e tal,
e uma ferramenta completamente web, aí para os atores mais importantes que precisam fazer uso da ferramenta. E o mais importante é a solução completa, né? Pronta para uso, out of the box, instalar e sair usando. Ok? Bem, esse foi o Database Audit, né? Que é uma das partes aí nessa solução de aumentar a segurança para o database, né? Vamos falar agora do Database Encryption, né? Então, uma coisa é auditar, que é o que o auditing faz. Agora, uma outra coisa é criptografar, né? Então, vamos lá. A demanda continua crescente, né, por segurança, né? Então, vazamentos de dados, né, são devastadores aí para a reputação, né, e até afeta de maneira drástica, eventualmente, a imagem, né, e eventualmente a operação em si, né, daquela empresa, né, pode ser até abalada por isso, né? E, em última instância, dói no bolso também, né? Tem aí um impacto financeiro eventualmente, né? Então, além disso, né, e por isso, né, foi criado aí ao longo do tempo uma série de regras de conformidade ou compliance, né, de diversas indústrias diferentes, como o mundo financeiro, com a lei Sarbanes, né, a parte de controle de registros de informações de saúde, por exemplo, como o RIPA, né, a parte de manipulação de dados e transações de cartões de crédito, com o PCI DSS e assim por diante. Né? Então, todas essas leis vieram para governar um pouco melhor esses aspectos aí relativos ao compliance, né, dos dados. Juntamente com isso, o aumento dos ataques cibernéticos, né, como a gente já mencionou lá atrás, né, então, tudo isso gera uma demanda muito forte, né, para aumentar a segurança, né, cada vez mais. Então, no aspecto de criptografia, né, claramente aí a gente teria que ver quais seriam os desafios, né, e a gente buscou analisar isso também. Então, os desafios para uma solução de criptografia abrangente, né, ela teria que cobrir aí o que a gente chama de dados em repouso, né, os dados criptografados na base de dados, mas também os dados em trânsito, né, ou dados em voo, como também é chamado, né. Então, esses dois aspectos precisariam estar cobertos, né. Não pode ser ofensivo em termos de desempenho da operação e performance da base de dados. A database é conhecido no mercado por ser o banco mais rápido e mais seguro, né? Então, do aspecto de performance, então isso tem que ser mantido, obviamente, né? Tem que ser uma abordagem completamente não invasiva, ou seja, seja necessário alterar nada da aplicação. A aplicação continua trabalhando de maneira completamente transparente quando o dado estiver criptografado, né? Com isso, de maneira simples, a gente ajuda o cliente a atender essa demanda de compliance aí por criptografia, né? E facilitando também a administração. E por último, mas não menos importante, né, aproveitar uma tecnologia de criptografia forte, né, extremamente forte, que precisa ser utilizada, obviamente. Mas o que é a criptografia, né? Aqui, em poucas palavras, seria o ato da gente codificar os dados ou destruir intencionalmente o dado original através de uma chave de criptografia que nos permitisse, posteriormente, recuperar esse dado no estado original dele, usando chave de criptografia também. Então, e que permitisse fazer isso com os dados em repouso e o dado em trânsito, como eu comentei, né, para que todo o processo fosse criptografado. E um outro aspecto importante da criptografia é o gerenciamento das chaves, né? Chave tem um papel fundamental porque é usado para fazer o processo de criptografar e descriptografar, portanto, essa chave ela tem um valor extremamente alto. Então, um bom controle de chave é super importante porque ele precisa gerar, né, armazenar e gerenciar essas chaves, enfim, porque elas acabam fazendo parte aí do conjunto estratégico da criptografia, da solução de criptografia. Bem, e como isso funciona do lado do mainframe, né? Do lado do mainframe, o que a gente tem de mais moderno, né, é uma solução que é aí denominada pela IBM de Pervasive Encryption, né, ou seja, criptografia universal, vamos dizer assim, dentro do ambiente mainframe, né, foi desenvolvida pela IBM e um conjunto de tecnologias que trabalha junto, né, para oferecer esse Pervasive Encryption, e a IBM deu esse label, né, de criptografia universal para esse conjunto de soluções aí que trabalham junto, que é o ICSF, né, que é o Serviço Integrado de Facilidade de Criptografia, né, o CEPAC-F, que é
que é um hardware dedicado que pode acelerar as funções de criptografia, né? Isso ajuda bastante, porque desonera o processador central de fazer esse tipo de operação de criptografia, né? Então, é um hardware assistente que ajuda no processo, né? O gerenciador de chaves, como, por exemplo, o EKMF, né? E, claramente, as soluções de storage, né? Os discos, né? Os subsistemas de discos e também de fitas virtuais da IBM também preparados para trabalhar com o conceito aí de pervasive encryption, né? E também, né, estratégia de IBM, obviamente, criptografar os dados sem exigir qualquer tipo de alteração no aplicativo do cliente, né? Então, o Database Encryption for ZOS, na verdade, trabalha utilizando ferramental aí do Pervasive Encryption da IBM, né? Então a gente vai ver um pouco disso agora. E só para fechar aqui essa lâmina, né, uma frase que eu gostei muito aí, gostaria de compartilhar, né, do CIO da DataKinetics, né, que ele fala que é importante ter em mente que os dados do mainframe, eles não estão seguros só porque estão numa plataforma mainframe, né? A gente tem que proativamente trabalhar para tornar esses dados cada vez mais seguros, né? Gostei muito dessa frase. Ok? Vamos trabalhar então para aumentar a segurança desses dados, né? E o Database Encryption para ZOS é exatamente a solução que vem para isso, né? Vamos ver um pouquinho aqui, vou dar um zoom aqui também em poucas palavras, como que o Pervasive Encryption trabalha junto com o Database Encryption para ZOS, né? Então, quando a gente tem os datasets, né, os containers do Database criptografados, né, que são aquelas caixinhas lá embaixo, né, o ASO, Data, Work, Plog, ou seja, aqueles que você quiser criptografar, né, a partir daí você tem a instalação também do Database Encryption, né, então os datasets estão criptografados, o Database Encryption, o software da Database Encryption para ZOS está instalado dentro do núcleo do Database e a partir daí todo o processo de encriptar e desencriptar os dados, né, são feitos na medida que IOs de leitura ou de gravação são executados pela base de dados. Na verdade, quem efetivamente executa esse I/O é o subsistema iOS, né, da IBM, e nós, da Software AG, criamos uma API especial, criamos dentro do Database Encryption, né, mecanismo para usar uma API especial da IBM para interagir com esse subsistema iOS da IBM, que é efetivamente quem faz o I/O de criptografia, né? E ele, o iOS, trabalha junto com os outros componentes aí do Pervasive Encryption, como, por exemplo, já mencionado, né, as chaves com EKMF, né, o processador que acelera a parte de criptografia, que é o CPAC-F, e o serviço de criptografia, que é o ICSF. Né? O HackF também participa, e a gente vai falar um pouco sobre ele agora, daqui a pouco, mas o que a gente gostaria de comentar também é que para as aplicações clientes, as que estão dentro da LPAR do mainframe, elas estão aqui dentro dessa caixinha cinza, então para elas nada muda, elas já estão dentro de um perímetro totalmente protegido, né, porque elas se comunicam com a database através de troca de memória, que é o que a gente chama de SVC, Supervisor Call, então é uma memória super protegida, um ambiente totalmente controlado, né, e nós da Software AG também melhoramos esses códigos de SVC nossos ao longo dos últimos releases de database para cada vez mais fazer checagens extra para evitar qualquer tipo de hackeamento ali, caso ele potencialmente pudesse ocorrer. Para as aplicações que estão fora do perímetro da LPAR e vêm chamadas para o database oriundas de aplicações externas, como a gente está vendo ali em cima, aquela aplicação cliente fora da LPAR. Então, a comunicação com o Entire Network, que é o nosso componente de interação entre plataformas heterogêneas, esse link ele pode ser criptografado também, com a da base encryption na opção do Entire Network. E isso seria criptografado aí com um algoritmo ATTLS de 256 bits. Então, essa comunicação, que é o Data in Flight, também estaria criptografado. Ok? Bem, eu comentei sobre o HackF, né? Ele é importante no processo e altamente recomendado por nós da Software AG, porque a gente conseguiria proteger ainda mais aí os containers, né? Do Database e funções do Database como recursos dentro do HackF ou de outro mecanismo de proteção SAF disponível no mercado, né?
Então, é o que a gente chama de Database SAF Security, né? Que é o que a gente chama de segurança dos dados em uso, né? É uma solução complementar à criptografia do database. Então, Pervasive Encryption junto com a Database Encryption faz a criptografia dos dados no banco, né? Quando os dados estão gravados em disco, e o Entire Network com essa parte de data in flight também sendo criptografado com o dado em trânsito, né? Agora, uma coisa é criptografar os containers da base, né, criptografar a comunicação, só que a camada extra de proteção tem que ser dada nos recursos da base de dados para proteger de maneira adicional situações onde a gente queira, por exemplo, exigir aí a autenticação de identidade, né, para que se faça uma operação no database e autorização para que essa função seja feita. Então, efetivamente, a gente pode autenticar esse usuário do database, né, no ambiente SAF, HackF ou outros, e a partir daí ver se esse usuário tem acesso ao recurso que ele pretende acessar. Então, o recurso pode ser controlado, o usuário pode ser autenticado na entrada, né? Então, com isso, a gente reusa esse padrão de auditoria e de controle de segurança já existente no mundo mainframe. A gente estende ele para o mundo do database também. Portanto, maximiza o investimento que o cliente tenha feito nesse repositório de segurança, né? É importante porque isso oferece uma proteção granular para os núcleos da database, por exemplo, execução de utilitários pode ser autenticada e verificada, autorizada como recurso, né? Acesso a arquivos, por exemplo, nível de comando de acesso à base de dados, né? Pode ser também gerenciado como recurso, né? Efetivamente até a execução de storage procedures do database, tudo isso pode ser controlado de maneira granular. E até funções aí do SysOS, né? Telas de SysOS, funcionalidades embutidas no SysOS também podem ser autorizadas aí individualmente, de forma granular para cada usuário. Então você cria uma capa de proteção adicional super importante, né? Você garante aí a segurança, a proteção, né, e conformidade SAF com os dados do database, né? Protege, por exemplo, danos aí inadvertidos ou maliciosos, né? Sem querer, você faz um comando de console, por exemplo, podemos até proteger os comandos de console, né? A propósito, que vai fazer alguma coisa negativa para a base de dados, então isso também pode ser protegido aqui pelo Database SAF Security, tá? Bem, vamos agora fazer só um resumo aqui, né, do Database Encryption para as iOS, né, das funcionalidades-chave aqui. Então, podemos criptografar dados de maneira seletiva, né, no database. Conseguimos proteger, né, os dados em repouso, né, data at rest no database. Posso criptografar aí ASO, data work, quais sejam os datasets sequenciais adicionais que a base tenha. Posso escolher o que eu quero, né. Uso ferramental aí, reuso, né, ou estendo a ferramental oferecido pelo Pervasive Encryption da IBM, né, por exemplo, para o gerenciamento de chaves, né, através do EKMF. Usamos padrão de criptografia avançada, né, Advanced Encryption Standard, que é bastante avançado, é padrão hoje do mercado praticamente. Não é demandado nenhum tipo de alteração nos aplicativos, ou seja, completamente não invasivo e transparente, né, para as aplicações. Usamos aí uma criptografia extremamente forte, né, de alta velocidade, com o suporte do processador especialista, aí, o CPAC-F, né, que ajuda e preserva o processador central de fazer essas funcionalidades relativas à criptografia dentro dos iOS. Para clientes de Database Zip, a gente tem uma série deles, dezenas deles, né? Quem já tem a Database Zip, né? Toda mudança trazida pelo Database Encryption for iOS também já é preparada para rodar em Zip. Então, tudo que foi feito de Database Encryption já é Zip Enabled. Okay? Podemos criptografar os dados em trânsito, né? Através de Entire Network, os links podem ser criptografados com AT-TLS. E, enfim, conseguimos proteger aí o conceito de dados em uso, né, através do Database SAF Security, que agrega essa camada extra, reusando aí todo o repositório SAF e definindo os recursos
de Adabase nessas interfaces SAF para proteção adicional. Ok? Bem, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. 2 novos lançamentos da Software AG agora, dia 15 de abril, a da base Encryption para ZOS e a da base Auditing para ZOS. Espero que tenham gostado, agradeço a presença de todos e até a próxima. Tchau, tchau.